caro concurseiro em todo o Brasil e futuro servidor ou empregado público, neste momento aqui eu venho com mais uma aula de orçamento público para você aí gabaritar essas provas de concursos, tá bom? Então aqui, hoje eu vou resolver duas questões, que caíram em provas anteriores da banca Funiversa ou Universa, tá? Então essa banca, ela tem um mercado aqui na região centro-oeste substancial e agora mesmo ela vai fazer, vai preparar, né, a prova para a Secretaria da Criança, para a SECRIANÇA. Então, essas duas questões foram cobradas pela Funiversa, mas também são questões típicas de outros concursos aplicados, por exemplo, pela Fundação Carlos Chagas, SESC Rio e por outras bancas em todo o Brasil. A matéria é a mesma, tá? Então, esses exercícios que eu vou fazer aqui servem para qualquer banca, até porque eles tratam de princípios orçamentários. E os princípios orçamentários são os mesmos para qualquer banca. Tranquilo? Então, a primeira questão que caiu para a Secretaria de Planejamento, para o cargo de AFC. Ronilson, o que é AFC? É Analista de Finanças e Controle. Essa aqui. Ela estabelece que todas as despesas e receitas, públicas no caso, né? Inclusive a dos fundos, dos empréstimos, tá? Devem estar contidas na lei orçamentária. Então, qual é o princípio orçamentário anual? Qual é o princípio que estabelece que todas as receitas e despesas, inclusive as dos fundos e dos empréstimos, deverão estar contidas na lei orçamentária? Ah, Ronilson, esse princípio é o tão famoso princípio da unidade? Não, pessoal. A unidade, fala-se, o que é unidade? Em que consiste o princípio da unidade? Fala que, por exemplo, o orçamento é uno. Então, por unidade da federação, nós temos apenas uma lei orçamentária. Ok? Então, isso aqui é o princípio da unidade, que também tem a unidade de caixa, que você poderá estar estudando melhor esse princípio lá nas minhas aulas sobre princípios orçamentários. Então, o princípio da unidade refere-se a quê? A unidade de documento, ou seja, a lei orçamentária é única por unidade da federação. Cada município, cada estado, e a União tem a sua lei orçamentária. Também temos o quê? O princípio da unidade de caixa. Ok? Agora, o princípio da universalidade fala o quê? Que todas as receitas, inclusive a dos fundos e dos empréstimos, devem estar contadas. Olha, todas as despesas e receitas deverão estar contidas na lei orçamentária anual. Que essa lei orçamentária anual é aquela famosa LOA, tá, pessoal? A LOA é a lei orçamentária anual. Prosseguindo aqui, materialidade é um princípio que não existe. Competência também, nessa mesma prova aqui da CEPLAG, caiu uma questão que falava também em princípio da competência. Talvez eu tenha a oportunidade de fazer essa questão com vocês aqui, nesses meus aulões de exercício. Nós temos aqui também o princípio da anualidade. Então, o que é princípio, Ronilson? Unidade, universalidade e princípio da anualidade. Inclusive, esses três princípios, eles estão aqui, expressos na Lei 4.320 de 1964, ok? Esses três princípios aqui são princípios expressos nessa lei. Então, materialidade e competência não existe. Então, qual é o princípio que fala que todas as receitas e despesas, inclusive as dos fundos e empréstimos, deverão estar contidas na LOA? É o princípio da universalidade. Prosseguindo aqui, nós temos a nossa segunda questão que caiu também no concurso da Funiversa para o IFB em 2012. Então, essa questão aqui, ela vai tratar de um outro princípio orçamentário. Então, vamos dizer aqui, assinale a alternativa que apresenta o princípio orçamentário, que tem por objetivo impedir a prática muito comum no passado da inclusão de dispositivos de natureza diversa de matéria orçamentária. Ou seja,
o princípio de que uma lei orçamentária só pode tratar de assuntos relacionados com a previsão de receitas e a fixação de despesas. Então, pessoal, eu já falei na aula introdutória sobre orçamento público que a definição de orçamento público você não pode esquecer que é sempre cobrado, entendeu? O que o orçamento faz? O orçamento público, ele FIDE pré-ré. Vamos dizer o que é FIDE pré-ré, meu filho? Ele fixa despesas e prevê receita. Então, as receitas são apenas previstas, porque a arrecadação ela poderá sofrer flutuações a depender, por exemplo, da própria conjuntura política do país. E a fixação de despesa. Então, tudo aquilo que eu pretendo gastar no ano subsequente à elaboração da lei orçamentária anual, eu tenho que fixar. Então, eu tenho que fixar. O que poderá acontecer é que, a depender de recursos, entendeu, sobrando do caixa, poderá ser aberto, por exemplo, créditos adicionais para execução de uma nova obra, para suprir uma obra que não foi suficiente. Então isso poderá acontecer, tá, pessoal? Mas a princípio eu fixo, eu vou gastar isso. Então o orçamento público ele não fica em aberto. Então, pessoal, as despesas que deram no ano que vem vai depender da situação. Não, ela é previamente fixada. Então você fixa essas despesas e prevê as receitas. Então, do que trata essa questão? Ela fala o seguinte, que existe um princípio, pessoal, orçamentário que impede que na lei orçamentária ocorra situações que sejam o quê? Que sejam distantes da matéria orçamentária, que não tenham nada a ver com o orçamento público. Então essas matérias não poderão ser incluídas na lei orçamentária. Nilson, que princípio é esse? Então, antigamente, pessoal, nós chamávamos isso aqui de orçamentos rabilongos, entendeu? Caudas orçamentárias. Então, vinha na lei orçamentária, por exemplo, uma matéria penal, uma questão sobre direito penal, porque como o processo orçamentário é rápido, ou seja, a lei ela é aprovada, ela é proposta, aprovada, discutida, sancionada e publicada rapidamente, então eles aproveitavam esse ensejo para incluir alguma matéria que não fosse que não tratasse de orçamento. Então era os famosos orçamentos rabilongos. Então, hoje em dia, esse princípio que trata este assunto aqui é chamado de princípio da pureza orçamentária, ou seja, a lei orçamentária vai tratar apenas de receitas e de despesas, e não de matérias que não tenham nada a ver. Então, esse princípio da pureza orçamentária, pessoal, ele também é conhecido com o nome de quê? De princípio da exclusividade. Então, tá aqui, ó, essa é a resposta. Universalidade, eu já tratei na parte anterior. Equilíbrio fala o quê? Que eu não posso ter, que as despesas não poderão superar as receitas. Anualidade fala que a lei orçamentária tem vigência anual. Legalidade fala que eu não posso, tudo em matéria orçamentária tem que estar o quê? Previsto em lei. Então, eu te convido a assistir as minhas aulas sobre princípios orçamentários para você ficar aqui nessa faixa aí. Então, eu tratei aqui na segunda questão sobre o princípio da exclusividade. Ronilson, esse princípio da exclusividade, ele comporta exceção? Comporta. Está aqui, ó. Cressu e OPECLI. OPECLI com R. OPECLI. Então, pessoal, qual é a exceção ao princípio da exclusividade? É a abertura de créditos suplementares e de operações de créditos, inclusive por antecipação de receita. Essa parte de créditos suplementares, eu te convido a assistir a minha aula sobre créditos suplementares. Essa parte aqui de operação de créditos por antecipação de receita, também conhecido o nome de ARO, eu também te convido a você assistir a minha aula sobre ARO. Essas aulas, pessoal, estão gratuitas no YouTube para você aí que
assinou gratuitamente o meu canal, assistir quantas vezes quiser, tá? Então aqui foi apenas duas dicas, duas questões sobre lei orçamentária, sobre AFO, administração financeira e orçamentária, principalmente para você aqui em Brasília que vai fazer o concurso da Secretaria da Criança. Espero que você gabarite essa prova aqui, pegando os macetes do professor Ronilson Mendes. Muito obrigado.